Vitória ceifada de Antônio Félix da Costa é um lembrete para a FIA e Fórmula E de tempos que precisam continuar no passado. Vamos falar disso agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio, tudo bom? Pedro Henrique Marum por aqui para abrir essa semana essa que vem na rebarba de mais uma etapa da temporada 2024 da Fórmula E, o EP de Misano, mais uma corrida estreante, né? Já havia tido estreia do EP de Tóquio, agora Misano com rodada dupla, numa pista estabelecida, numa pista fechada, né? Num circuito fechado. A Fórmula E teve, de fato, como se esperava, duas corridas parecidas à corrida de Portland do ano passado. Também há alguma projeção sobre Xangai, que vem aí no futuro ter provas parecidas. Por quê? Porque é uma pista de características naturais, não feitas para carros elétricos como os da Fórmula E. E aí você precisa fazer ajustes para dar a chance aos carros de regenerarem a energia, recuperarem energia com curvas mais travadas, enfim. E aí, o que aconteceu? Duas corridas de pelotão, duas corridas extremas de pelotão, foi realmente uma sequência de ciclismo, a segunda corrida um pouco menor do que a primeira, mas com mais acidentes, com safety car, com um monte de gente batendo. Corridas que foram muito divertidas no fim das contas. Mas eu quero chamar a atenção para o que marcou, de fato, a primeira corrida, a prova do sábado. Porque o Antônio Félix da Costa viveu um grande momento de recuperação, um momento de aquele tira-zica. Ele vinha sendo tratado nos dias anteriores a Misano como praticamente um zumbi na Porsche, né? Porque a Porsche testou o Nico Miller, titular da Abt Cupra, numa sessão particular lá na Espanha, em Almeria. Então já se falava, estão sim vendo substitutos para o da Costa para o ano que vem, porque a coisa não está rolando, não está acontecendo. O da Costa começou o ano mal, começou de fato mal. E aí, mesmo sem ir bem na classificação, algo que ele não consegue fazer de jeito nenhum na era Gen 3, sobretudo nesse ano de 2024, o da Costa se recupera, sai de 14º, vence a corrida com uma atuação soberba, uma atuação impressionante lá em Misano. Grande momento, ele começa até a olhar para cima na briga do campeonato, né? Podia, naquele momento, sair da corrida desse domingo o líder do campeonato. Ele tinha 28 pontos de desvantagem pro Oliver Rowland, que tinha sido segundo na corrida, né? Então, com uma vitória e uma pole, ele empataria se o Rowland não fizesse pontos. E se ele fizesse também a volta mais rápida, passaria o Oliver Rowland. Então começou a mudar o cenário da temporada e talvez até do futuro da Costa. E aí, horas depois do fim da prova, vem a notícia de que ele havia sido desclassificado por conta de uma inspeção técnica que averigou uma mola no amortecedor do acelerador do carro do Antônio Félix da Costa. Imediatamente ele veio a público e a Porsche também veio a público para falar, olha, isso é algo de regulamentos atrás da Fórmula E, que está aí, foi feito pela Spark, que é a fornecedora dos chassis, todos eles, da Fórmula E. Não fomos nós que fizemos, isso está preso aí. A Fórmula E tornou esta mola ilegal nessa temporada, mas não avisou, segundo a Porsche, não avisou as equipes, não houve nenhuma diretriz que informasse isso às equipes. E aí, o negócio ficou ali, mesmo que a própria inspeção técnica da FIA, o delegado técnico da FIA, afirmasse que não tem nenhum impacto no rendimento. Enfim, ele foi desclassificado por conta dessa mola e levantou uma questão. Quantos mais pilotos têm isso nos seus carros? Quantas equipes estão andando com isso nos carros? Em primeiro momento, chegou a notícia de que só ele tinha isso nos 4 carros que são empurrados por motor trem de força da Porsche, né? Contando ele, Verlaine, companheiro de equipe, e os 2 pilotos da Andretti, Norman Nato e Jake Dennis. Depois,
a própria Porsche veio a público dizer que não, que houve uma inspeção posterior no carro do Wehrlein, que também encontrou a mesma mola. Como o Wehrlein tinha abandonado a corrida, né, por causa do acidente lá com o Verne no sábado, ele não teve nenhum tipo de punição. Mas, muito provavelmente, essa mola estava no carro do Wehrlein lá na primeira corrida da temporada no EP da Cidade do México, que ele venceu. E outras equipes já se manifestaram também, falando em off, e aí com o pessoal da imprensa inglesa que estava presente no paddock, sobre o fato de não ter havido aviso de que essa mola estava decepada, estava proibida para a temporada 2024. São perguntas que nos próximos dias, nas próximas semanas, a FIA vai precisar responder, a Fórmula E vai precisar responder também, e as equipes. De fato, não foi avisado? Por que a Andretti não tinha? Por que a Porsche tinha? Por que outras tinham? Em outras inspeções, em outras corridas. Isso foi averiguado, de fato? Isso foi buscado, foi procurado? Ou com a Porsche acusou de que há 2 pesos e 2 medidas contra ela, né? Há uma mão mais pesada contra a Porsche? De qualquer maneira, essas são respostas que eu não posso dar de maneira leviana agora. Mas o que dá para... Até porque a Porsche vai recorrer, né? O resultado pode mudar em tribunais daqui a algum tempo. Mas o que dá para dizer é que a gente via nos primeiros anos da Fórmula E, nos primeiros 4, 5 anos da Fórmula E, especialmente na era Gen 1, né? Mas um pouco na 2 também, muitas dessas punições posteriores à corrida, punições de ordem absolutamente técnica, que tiravam pilotos das corridas, desclassificavam pilotos das corridas, e por causa disso nós vimos algumas vezes gente perdendo pole, gente perdendo vitória. Me lembro em Berlim, aconteceu com o de Grassi 2 vezes, aconteceu algumas vezes naqueles primeiros anos, o Buemi também chegou a perder vitória no meio do caminho, e isso era uma crítica muito forte, né? Por quê? Porque a FIA e a Fórmula E contavam ali com um ruído que era alto na comunicação. A FIA fazia uma inspeção e acho que uma distribuição de diretrizes regulamentares mais tradicional para a Fórmula E, e a Fórmula E tinha uma tecnologia muito jovem, muito diferente das outras categorias. Então, é necessário ter especificidade na definição de diretrizes e de regulamentos e de cortes e adições em todas as categorias, tá? Todas elas. Especialmente falando de categorias que têm status de campeonato mundial, como é a Fórmula E. Mas, sobretudo, em categorias que têm regulamentos mais jovens. Isso também tem acontecido, por exemplo, no WEC, com os hipercarros, né? O WEC, o IMSA Sports Car mudaram aí os regulamentos nos últimos anos, são tecnologias também jovens e a gente tem visto esses protestos, desclassificações. É necessário, não só da parte das equipes e da parte da categoria, que tudo seja aprumado, mas sobretudo do ponto de vista da FIA. Existe um ruído grande, não dá para se fazer uma investigação, uma inspeção tradicionalista com categorias que têm tecnologia tão jovem. Esse tipo de situação de desclassificação de piloto que vence corrida e chega a notícia horas depois da prova, é retrato de uma Fórmula E que não tinha identidade formada, de uma Fórmula E que precisa ficar no passado. A categoria já tinha superado isso. Que esse caso seja um lembrete. Isso não pode se repetir, porque os prejuízos tendem a ser drásticos para a Fórmula E. E claro que estoura também na FIA, porque a FIA tem o dever de não só de punir, mas de formatar regras, de formatar a inspeção, de avisar as equipes. Fica feio para ela também quando esse tipo de coisa acontece muitas vezes. Que seja um lembrete de tempos que não podem voltar mais. Quero saber o que vocês acharam do EP de Misano. Repito, eu achei uma sequência, uma dobradinha de corridas muito divertida. E se você gosta desse tipo de corrida, de ciclismo, de pelotão, que a Fórmula E tem mostrado nos últimos tempos. Deixa seu comentário, que é muito importante. Curte aqui o vídeo e o canal. Se gostou, compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais. Valeu? Grande abraço, grande beijo e até a próxima.